Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, 27 de junho, tem Jogo do Brasil e tem muita previsão do tempo. Vocês sabem que na metade sul do Rio Grande do Sul tivemos algumas geadas em pastagens. O que será que aconteceu? Será que continua? Todas as informações você fica sabendo aqui porque o AgroSomar já está no ar. Boa tarde, Desirê. Boa tarde, Priscila. Boa tarde também a todos que nos assistem. Só não dá para prever o resultado do jogo. Ou dá para palpitar? Você tem palpite, Desirê? Ai, será? Eu palpitei 1-0. Nossa, Nosso câmera aqui, sofrido. Rick, 3-0. E o Leandro? Nossa, gente, Leandro. 2-1. Não, eles estão Amanhã a gente otimistas. vai ver quem acertou aqui do AgroSomar. A Sabrina tem um palpite? Tem um palpite, Sabrina? 2-1? Eu também. 2-1 igual o Leandro? 2-1 igual. Eu 1-0, porque eu sei lá, estão jogando tanto na retranca que eu tô contando com um gol só. Mas vamos lá. A previsão é mais certeira, tá? Da gente acertar. Isso aí, olha, você pode ficar tranquilo, não é verdade? O que aconteceu, Desirê? A gente teve a frente fria subindo um pouco, a massa de ar polar estava presa lá na metade sul do Rio Grande do Sul, mas conseguiu dar uma subidinha. Conseguiu dar uma subidinha, isso mesmo. A frente fria avançou um pouco mais, ontem estava atuando entre Santa Catarina e o Paraná, e aí nas áreas mais próximas ao Uruguai, o tempo ficou mais aberto, houve a entrada da massa de ar frio, então em alguns lugares houve o surgimento de geadas hoje ao amanhecer. Por exemplo, na região de Bagé, mas no geral foi geada fraca e localizada. Por exemplo, em Bagé foram registrados 4 graus ao amanhecer. Dá geada, mas é fraca. É claro que para pastagens isso é mais sensível, né? Pela pastagem ser algo mais próxima do chão. Então, realmente, acaba formando geada. Santana do Livramento foi em torno de 2,5, 3 graus no comecinho do dia. Quaraí também, você falou? Quaraí, se eu não me engano, deu 2,7 hoje ao amanhecer. Ou seja, apenas em alguns pontos, não durou muito tempo. E para esses próximos dias, não tem previsão de geada. Por quê? Vai voltar a chover no Rio Grande do Sul e quando chove não tem geada, vai ter umidade, tá? Então, para a próxima madrugada, esse frio já perde força. Esse frio já perde força, já vai recuar de novo. Recua de novo. Recua de novo, porque daí o que vai acontecer amanhã é a formação de novas áreas de instabilidade. Não é nem frente fria que vai avançar, são novas áreas de instabilidade que vão se formar a partir do interior da região sul do Brasil. Então, essas nuvens devem se espalhar ao longo do dia por boa parte do Rio Grande do Sul. Os ventos vão mudar sua direção, então a temperatura já não fica tão baixa ao amanhecer. Pelo contrário, a próxima madrugada vai ser bem diferente. Agora, não tem risco de geada, mas tem risco para granizo amanhã. Isso no noroeste. Mas sai um gelo que forma no chão e vem o gelo que cai do céu. Exatamente. Isso pode acontecer no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, porque vai ter muita instabilidade amanhã. Não é frente fria, são áreas de instabilidade se formando naquela região e pode sim, o volume de chuva ele pode não ser tão elevado, mas a chuva ela virá com ventania em alguns lugares e ainda com esse risco de granizo. Desirê, repita os lugares com granizo, onde pode ter amanhã. Noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, os lugares de maior risco. Isso não quer dizer que não aconteça em outras regiões, tá? Mas esse tem potencial Mas maior. o maior potencial para essas regiões. Ótimo, Desirê. Agora a gente vai para Porto Velho, viu? Quem pergunta é o Danilo Saldanha, que quer saber como é que fica o tempo nos próximos 3 meses em Porto Velho. Porto Velho, Rondônia? Rondônia. Tá. Vamos lá, próximos 3 meses para Porto Velho, Rondônia. Não deve ter muita chuva, não, né? Agora não. Agora não. Rondônia faz parte daquele grupo de estados que não recebe chuva agora no meio do ano. Então é seco nesses próximos 30 dias, pelo menos. Depois, eu estou avançando aqui no gráfico, estou indo rapidinho porque realmente não tem previsão de chuva. Setembro ainda não está mostrando chuva, hein? Amazônia demorando aí para despertar na região de Rondônia. Sem chuva, Priscila. Nossa, não tem chuva isso 10 milímetros. E você sabe que isso me faz pensar que se não tem chuva em Rondônia é porque não vai ter corredor de umidade, né? Que a gente sabe como funciona. Tem que ter a Amazônia despertando para ter o corredor de umidade, para quando as frentes frias avançarem pelo Brasil... Se conectarem. Se conectarem. E pelo jeito não vai ter conexão. De acordo com essa previsão aqui, outubro ainda se mostrando seco. Só em novembro é que vai chover em Rondônia, em Porto Velho. Tá certo, Desirê. Você sabe que eu também estava falando ontem no Rural Notícias sobre os índices de baixa
umidade do ar, né, umidade relativa, que a gente teve 19% em algumas áreas de São Paulo, né? É comum no inverno ter baixa umidade relativa do ar. E como a gente vai ter pelo menos 60 dias em algumas áreas sem chuva, a gente continua com esses baixos índices, né? Então, para esta quarta-feira e também para quinta-feira, a gente pode também contar com índices aí de alerta. Sim. Em todo o interior do Brasil. Facilmente abaixo de 30%. Eu falo 30% porque abaixo de 30% já é um valor crítico e prejudicial à saúde. Não, e a gente tem também queimadas. Mato Grosso liderando o ranking com 33% de todo o número de focos de queimadas. Nós que estamos aqui em São Paulo, na capital, a gente pensa na poluição dos carros, né? Mas no interior a poluição é de outra forma e que também faz mal à saúde. Queimadas. Através das queimadas. Tá certo, Desi. Agora a gente vai para Cristina, Minas Gerais. Quem pergunta é o Wesley Luiz Toledo. Eu queria saber a previsão do tempo. Manda a previsão para mim. Vocês não mandam a previsão. Calma. Vamos lá. Oi, você não quer falar? Por que você não quer falar? Eu quero falar. E estou falando agora. A gente gosta de falar. A gente gosta de falar. Eu, jornalista, se não gostasse de falar, como que Tava ia estar aqui? Adoro falar. Fica calmo, viu, Wesley? Que a gente vai passar a previsão sim para Minas. Para os próximos 3 meses, chuva e temperatura. Tem um toquinho aqui de chuva por volta do dia 18, provavelmente é aumento de nebulosidade, mas dificilmente a gente vai ver chuva. Pode acontecer aí algumas gotas isoladas, tá? Quando começa agosto, daí vai ter aquele período mais chuvoso, entre aspas, né? O que eu quero dizer é que pode chover, a chance de chover é maior em agosto. E tem um período preferencial aí que é ao longo da primeira quinzena, tá? Meados de agosto. Não é a chuva que vem para ficar, tanto é que setembro diminui bastante e só na segunda quinzena de setembro é que tem previsão para uma chuva mais expressiva. Muito bem. E frio? Que não, né? Vamos ver o frio. Vamos ver aquela ondinha de frio que dava 22 de julho? Olha lá, olha lá. 7 graus, o primeiro friozinho aí, no fim do sábado, dia 30, 7 graus. Só tem um frio mais forte para 3 graus no dia 22 de julho, que é aquela data, né? Sim. Que o modelo tá rodeando ali. Eu falei para a Suelen Farias ontem no Rural Notícias, viu, Desi? Eu disse exatamente isso. Ela falou, e aquela... Você tinha alertado, Priscila, para os dias 9, 10, 11, 12 de julho. E agora? Onde foi parar esse frio? Tá mais falei, jogou para frente, para o dia 22. Então a gente vai monitorar. É isso aí. Desirê, agora, como a gente falou de geada lá no Rio Grande do Sul, Porto União, Santa Catarina, a Andriele Maide quer saber se vai ter geada. Se não tiver agora, se vai ter geada tardia, lá para setembro e outubro. Pois preciso fazer a primeira poda da erva mate. Ah, erva mate. Tá. Vamos fazer um resumo do que pode acontecer antes da gente olhar para o gráfico, a respeito do que vai acontecer em relação à temperatura esse ano e até comparar com o ano passado, tá? Ano passado a gente tinha o quê? Um Pacífico mais frio. Esse ano a gente está com neutralidade e tendendo aí para um aquecimento do Pacífico. Isso diminui, mas não elimina o risco de geada tardia. Pode acontecer em setembro, a entrada de uma massa de ar polar, mas vai ser algo muito mais esporádico e muito mais rápido também. Ano passado, a chance de ter frio tardio era bem maior e o frio até se prolongou aqui no Brasil, né? Centro-sul do país demorou a ver temperaturas mais altas no final do ano passado. Esse ano não, esse ano o inverno ele vai ser um pouco mais curto, mas isso não elimina o risco de uma hora para outra, em setembro, por exemplo, cair a temperatura. Esse é o cenário que a gente desenha para o próximo semestre, de acordo com o que vai acontecer com o Oceano Pacífico, tá? Agora a gente vai olhar para o gráfico de previsão de temperatura para ver se esses modelos estão enxergando essa condição ou se é uma situação melhor, tá? Vamos lá. Tem previsão de queda de temperatura 22 de julho, o que é normal para a época do ano, afinal de contas estamos falando de Santa Catarina, 1 grau é a mínima prevista e é uma geada passageira, tá? É um dia só, uma noite só com temperatura tão baixa e é só lá mesmo. Até lá a temperatura fica em torno dos 10 graus no mínimo, tá? Não menos do que isso. Vamos ver se tem outra queda mais acentuada. Em agosto tem uma queda para 5 graus no dia 17 e depois a gente não vê queda tão brusca de temperatura a ponto de causar geada. Muito bem, Desirê. Agora a gente vai para Toledo. É o César, que é previsão de chuva
para agosto e setembro. Está interessado na safra de verão. Obrigado, meninas. Assisto todos os dias. Abraço forte. Fiquem com Deus. Obrigada. Amém aí. Um abraço. Ó, qual que é a diferença desse ano pro ano passado? Ano passado a gente teve Laninha e o Laninha é tudo mais brando, os volumes de chuva são menores, de uma forma geral, tá, pro Brasil. A Amazônia demora um pouquinho para despertar, demora um pouco mais para aquelas nuvens carregadas se formarem, a chuva demora mais para se consolidar. Esse ano, a gente tem um cenário de um Oceano Pacífico um pouquinho mais aquecido. Não quer dizer ainda que a gente vai ter El Niño, mas já fica diferente do ano passado. Em que sentido? A chuva não atrasa, só que ela ainda chega irregular. Pode chover em setembro, só que ela não vem ainda para ficar, ela não se consolida e ela não é tão abrangente. A qualidade da chuva é diferente, tá? É chuva de pancada, não é aquela chuva abrangente. Então, vamos lá. Para esses próximos dias, realmente se chove muito pouquinho no oeste do Paraná. Tem lá uma chuva no dia 17 do mês de julho, depois seca. Agosto aumenta a frequência de chuva nessa região. O mês de agosto, principalmente entre os dias 10 e 22 de agosto, tem uma condição melhor de tempo instável. Em setembro tem previsão para volumes um pouco mais expressivos, só que veja, não fica. Depois abre outra janela de tempo seco e aí em outubro é que a frequência de chuva melhora. Até porque em outubro, que costumam, de setembro para outubro, mas mais em outubro que tem os CCMs, que são os complexos convectivos de mesoescala. Vocês vão ouvir falar muito isso esse ano, ao longo do segundo semestre no sul do Brasil, que são grandes áreas de instabilidade que se formam durante a noite, principalmente no interior da região sul, e às vezes acaba influenciando, sim, o oeste do Paraná. E frio, Desirê? Ah, o frio, vamos ver o frio em Toledo. Vamos ver esse dia 22. Ó, não tem. Para Toledo, não. Ah lá, para Toledo chega não. a Santa Catarina, mas não chega no Paraná. Não chega. Ó, E tem aí? uma ondinha de frio aqui em agosto, 5 graus. Mas agosto ainda tá longe, gente. Vamos monitorar. Vamos ficar de olho esperar. primeiro nessa daí do dia 22 de julho. Tá bom, e a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos responder o Lucas Teles, que é de Cícero Dantas, na Bahia, se eu não me engano, no nordeste do estado. Vamos ver se as ondas de leste estão atuando por lá. A Desirê vai confirmar pra gente depois do intervalo. Já estamos de volta com a Grossomar para responder o Lucas Teles, que realmente é nordeste da Bahia, eu acertei, Desirê confirmou. A cidade é Cícero Dantas e ele quer a previsão para os próximos 3 meses. E as ondas de leste, como estão tratando o Lucas. Seria bom se a gente ainda tivesse o Laninha para ajudar as ondas de leste, mas a gente não tem mais. O que a gente tem é uma neutralidade climática. De vez em quando as ondas de leste vão alcançar a sua região, só que de maneira muito fraca, tá? Esse ano as ondas de leste não estão muito eficientes, não. Esses próximos dias vão seguir com o tempo firme, olha lá o gráfico, tá vendo? De vez em quando aumenta um pouco a nebulosidade, pode chover, mas é chuva fraca, tá? Aumenta um pouquinho essa possibilidade de chuva por volta do dia 20 até o final do mês de agosto. Em setembro já diminui bem, daí apenas alguns episódios rápidos de chuva para setembro. Então, infelizmente, para agora, para o meio do ano, para essa região, nordeste da Bahia, é pouca chuva. E agora eu tô com a pergunta aqui da Isaura, Desirê, que é de Piracicaba, interior de São Paulo. Ela manda abraço pra gente e ela quer saber quando volta a chover. Aí tem que esperar, né? Aí tem que esperar. Nossa, Piracicaba ainda tem que esperar. Dá pra vamos falar. ver se tem aquela chuvinha da segunda quinzena. Ih, não tem. Não tem. Tem esse toquinho. Tem esse toquinho aqui. Esse microtoco aqui de chuva. Isso aí é aumento de nebulosidade. Não dá pra falar que é chuva, não. Olha aqui, ó. Em agosto, meados de agosto, tanto é que o mês de agosto, os modelos estão insistindo em ser um mês com um pouco mais de chuva. Tanto é que é por causa do mês de agosto que o inverno vai fechar com a chuva acima da média, tá? De acordo com a previsão, com as expectativas. O mês de agosto é que vai ser o responsável por fechar o inverno com chuva acima da média no interior de São Paulo, tá? É por causa dessa chuva aqui, que não é de grandes acumulados, mas que é um pouquinho fora do normal, tá? E vai acontecer entre os dias 10 até por volta do dia 22 do mês de agosto. Isso os modelos estão insistindo diariamente em chuva para agosto. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre mostra um pouquinho. Aí segunda quinzena de setembro tem uma chuva um pouco mais forte, mas ainda não consolida. E só no decorrer de outubro que aí sim passa a chover, aquela condição bem característica de verão. Sol pela manhã, calor à tarde, chuva no fim do dia. Desirê, agora a gente tem a Aline Koviliski.
do município de Goiôxim, Paraná, que quer a previsão de chuva para os próximos 90 dias. Vamos ver o que acontece para a Aline. O Paraná ele vai receber chuva principalmente no sul do estado. Olha, onde será que fica essa região? Tá mostrando um pouquinho de chuva aqui. Deixa eu ver. Goiôxim deve ser sudoeste do Paraná. Ou centro-sul. Centro-sul, centro-sul. Tem lá, hoje a frente fria ainda pode provocar um pouquinho de chuva na região dela. Vamos lá. Então, para esses próximos dias, hoje tem previsão para um pouquinho de chuva, amanhã também pode chover, só que é mais fraca. As áreas de instabilidade que vão se formar amanhã, elas vão atuar principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná nem tanto. E aí, tempo mais firme, tem um pouquinho de chuva lá entre os dias 8, 9 de julho, depois tem uma chuva no dia 17, sempre intercalada por períodos mais longos de tempo seco, tá? Esses períodos de tempo seco, eles podem diminuir ao longo do mês de agosto, inclusive o agosto para essa região também vai ser um pouco mais úmido. E setembro tem outro episódio de chuva forte, mas é uma chuva que a chuva mesmo ela vai ganhar mais frequência e maiores acumulados no decorrer de outubro. Lembra que ontem a gente respondeu um telespectador do Paraná que falou que tá chovendo 25 milímetros? Foi. Agora tem gente aqui do sudoeste do estado, Daniel, que falou que choveu 70 milímetros em Realeza. Olha. Entre ontem e hoje. Vamos ver o que acontece em Realeza? Obrigada, viu, Daniel, pela sua informação. Essa frente fria até que foi nervosinha para algumas regiões do Paraná. Mais para o sul do estado. Hoje é pouquinho, aí o tempo vai secar, porque essa frente fria agora perde força, vai embora para o oceano. Amanhã tem área de instabilidade, mas que deve provocar chuva entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Realeza no Paraná só vai receber chuva a partir de meados da semana que vem, com baixos acumulados, tá? Já vai ser uma chuva bem mais fraca. No começo de agosto tem alguma chuva um pouco mais forte. Segunda quinzena de agosto, uma chuva mais volumosa, um pouco mais duradoura. Setembro com alguns episódios, mas é em outubro que aí sim a chuva pega jeito. Desirê, tem um telespectador aqui que começa a mensagem assim: Buenas gurias. Da onde ele é? Vamos ver se adivinha. Campanha gaúcha, não sei para aquela região. É do Rio Grande do Sul. Mas é metade sul. Canguçu, Canguçu, mas enfim. É Rio Grande do Sul. Buenas gurias. Buenas guri. É o Kleber e a Marlene Borges. Obrigada pela participação. Como é que ficam as chuvas para outubro e dezembro aqui para nós? Interessado, então, na safra de verão. Então, vamos lá. Bom, para agora ele sabe que tem... O resumo da ópera para esses próximos dias no Rio Grande do Sul é: sobe e desce de temperatura, chove e para, mas mais chove do que para, tá? É mais tempo instável. Então, para esses próximos dias tem instabilidade, tem umidade por lá, por isso que ele não deve estar tão preocupado. Agosto tem chuva um pouco mais volumosa, ela começa a ficar mais duradoura também, mas ele está interessado em setembro, né? Setembro dá uma parada, mas aí outubro volta com frequência e com bons acumulados. Novembro também, vai ter chovido bem entre outubro e novembro. Dezembro diminui um pouco a condição de chuva, mas ainda vai ter boa umidade pelo jeito, tá? Agora para esses próximos meses. E a Hélida, de Guaraçaí, interior de São Paulo, fala o seguinte, você vai lembrar dela, viu, Desirê? Porque ela fala assim, pra cá não tem nenhum chuvisqueirinho. Chuvisqueirinho. É, chuvisqueirinho. E a temperatura também tá muito elevada, tá fazendo calor, gente. Tá fazendo calor mesmo. Tá fazendo calor. Você que quer usar sua bota, seu casaco no interior de São Paulo, olha, nem na faixa leste estamos conseguindo. Entendeu? Vem passear aqui na capital que de vez em quando dá pra usar bota, casaco. Tá difícil, viu, Desirê? Você passa calor, viu? Ontem tinha gente de vestido aqui na capital. Tem. Bom, vamos lá. Tempo firme agora, claro, né? Tempo seco no interior de São Paulo. Tem uma chuva lá em meados do mês de agosto, aquela chuva que os modelos estão insistindo, setembro também, mas é em outubro que a chuva pega o jeito. Quanto à temperatura, por enquanto esse calor vai continuar nesses próximos dias, com máximas chegando até 36 graus no início da semana que vem. É quente, é bem quente. E mínimas em torno dos 15, 17 graus, tá? Tem uma queda de temperatura no dia 22 de julho, 10 de mínima, 24 de máxima. E depois não tem nenhuma queda mais acentuada, não. Varia um pouco a temperatura, mas continua calor. Eles não vão ter muito inverno, não. Como diz o meu tio lá de Barretos, no interior de São Paulo, o inverno cai numa quinta-feira, depois passa. Entendi. Não tem inverno. Agora a gente vai para Vera, Mato Grosso, que é o Jaimir Stuani, que é a previsão
para a cidade dele, ele parabeniza pelo programa e ele fala o seguinte: as chuvas vão começar no fim do ano ou podemos esperar antes? Ah, ele tá traumatizado com o ano passado, né? Que choveu tarde demais em algumas áreas. Demorou. Esse ano é diferente, viu? Muda a qualidade da chuva, muda a distribuição. Ela chega antes em relação ao ano passado, mas ela ainda não vem para ficar. Esse é o cuidado que você deve tomar, tá bom? Então, claro, esses próximos dias é tempo seco. As primeiras pancadas, elas aparecem em setembro. Olha o setembro, mostrando chuva ao longo de quase todo o mês, tá? O problema é que pode haver uma quebra em outubro. Olha a diferença, ó. Eu só vou movimentar aqui o gráfico para você sentir qual que é a expectativa, ó. Setembro, outubro. É esse que é o problema. Esse é o problema. A chuva chega antes, mas dá aquela quebra. Dá quebra em outubro. E volta no fim de outubro. E aí volta em novembro, fim de outubro, começo de novembro. Aí que o produtor vai ter que avaliar o que é que vale a pena ele fazer. O que vale a pena ele fazer. Se vale a pena ele arriscar e segurar todo esse tempo com o tempo aberto, ou então ir para outubro mesmo e plantar. Vamos ver. Vamos ver. Agora a gente tem, vamos aqui, mais pessoas aqui. São Paulo já respondemos muito. Vamos para o Nordeste. Simão Dias, Sergipe. É a Fátima Carvalho. Tenho lavoura de milho e quero saber a previsão do tempo. E para Simão Dias, será que as ondas de leste aparecem? Vamos ver. Ó, por enquanto, elas aparecem muito fraquinhas, tá? Elas podem ganhar um pouquinho mais de força entre final de julho e agosto, mas é bem fraco. É decorrer de agosto que melhora um pouco a atuação das ondas de leste. Setembro tem alguns episódios isolados de chuva. Falamos todas as regiões, né? Mato Grosso, Centro-Oeste, né? Então, Sudeste do Brasil, Nordeste, região Norte, La Rondônia, o Sul. E agora a gente termina o programa e a gente quer que você participe do AgroSomar enviando vídeos com a sua pergunta através aí do nosso WhatsApp 011 98524 0073. E a gente quer que você apareça no vídeo. Eu recebi um vídeo mostrando só uma piscina, perguntando a previsão lá em Mato Grosso. Não. Eu falei, não, a gente quer que você apareça no vídeo, tá? Pode ser atrás da piscina, a gente prefere que seja lavoura, não é verdade? Mas assim, faça dessa maneira. Grava dessa maneira aqui, com o celular deitado e aparecendo, tá certo? Porque a gente quer que você esteja aqui. É isso aí. Agora eu vou deixar a Desirê com a Kellen Severo e eu estou ao vivo no Rural Notícias, às 6h45. Até lá. Tchau, gente. Até já.